tudo bem com vocês? A gente está aqui mais uma vez para mais uma aula. E antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, quero dizer a todos vocês que a gente está com bastante saudades e que vocês continuem em casa se cuidando e se protegendo. A nossa aula de hoje é de Geografia. Iremos falar sobre sociedade e acessibilidade. Iremos entender um pouquinho sobre esta palavra aqui, tá certo, crianças? Inicialmente, vocês sabem que nós estamos inseridos dentro de uma sociedade. Sociedade está relacionada justamente à população, um povo que vive em um determinado lugar, em um determinado ambiente. E cada um de nós, cada sociedade, cada pessoa que está aqui dentro desta sociedade tem um direito, tem seus deveres, direitos de vir e voltar a hora que quer, e todos os deveres que devem ser cumpridos. Mas vale lembrar a vocês que ainda existe muito preconceito em relação a algumas pessoas que possuem alguma necessidade especial, alguma dificuldade. Então é necessário, além de toda essa questão de quebrar essa questão do preconceito, de não gostar, de desprezar aquelas pessoas por terem alguma dificuldade, é necessário principalmente ter o respeito. Dentro de uma sociedade, para que ocorra esta palavra aqui, é necessário ter justamente o respeito em relação a essas pessoas que necessitam muito de ajuda. Então a gente vai perceber, além do respeito, que é muito importante, é necessário que a cidade, o lugar, ofereça infraestrutura, isto mesmo, um lugar apropriado para que aquelas pessoas consigam andar, se locomover naquele lugar. Então é necessário a gente perceber que dentro da sociedade é necessário ter direitos e deveres a ser cumpridos, mas principalmente o respeito. Mas quando a gente fala da cidade em si, é necessário ter um lugar apropriado para que aquelas pessoas consigam se locomover com sucesso, com bastante tranquilidade. Então aí que entra justamente a acessibilidade, que é o direito que todas as pessoas têm de usufruir seus benefícios da vida em sociedade. Então, algumas pessoas possuem algumas dificuldades e é necessário ter justamente essa acessibilidade para chegar em um determinado lugar. É um direito deles. A gente também vai perceber que aquelas pessoas têm o direito de usufruir os benefícios que a sua vida possui, mesmo por impossibilidade de andar, de se locomover, de enxergar. É necessário que ele consiga usufruir todos os seus benefícios em relação à sua vida dentro de uma sociedade. É um direito que cada um deles tem em relação à acessibilidade. A gente vai perceber que quando nós falamos de acessibilidade, que é um direito garantido, falamos daquelas pessoas que não possuem a questão de andar, são pessoas que possuem alguma deficiência. Tem aquelas pessoas que possuem deficiências que são permanentes, que com o passar do tempo aquela situação não muda, como uma pessoa que possui a deficiência visual, são pessoas que não conseguem enxergar de jeito nenhum. E com o passar do tempo, aquela situação é irreversível, não tem como ter tratamento ou curar em algum determinado caso. Então, as pessoas que têm deficiência visual têm essa deficiência e é necessário ter justamente a acessibilidade para que ela possa se locomover com bastante sucesso por onde ela passar. Tem a pessoa também que tem alguma deficiência ou possui algum tipo de acessibilidade que seja temporária. Um exemplo disso é uma pessoa que anda de cadeira de rodas. Em alguns casos, são temporários. Com o passar do tempo, aquela pessoa consegue andar outra vez. Mas em outros casos, aquelas pessoas não conseguem mais andar. Então, possui justamente essa questão de sempre ter a cadeira de roda para que possa se locomover para algum lugar. Então, é necessário ter justamente a acessibilidade. Mas também tem aquelas pessoas que possuem alguma dificuldade temporariamente, como a gestante,
Quando entramos dentro de um ônibus, a gente vai perceber as primeiras cadeiras são justamente para aquelas pessoas que estão gestantes. Vão passar por um tempo grávida e depois aquela situação irá mudar. Por isso que se chama temporário e não vai durar, vai passar por algum tempo e depois não vai ter mais. Já aquelas pessoas que têm uma deficiência que é permanente, como a deficiência visual, aquelas pessoas que andam de cadeira de rodas e não conseguem se locomover sozinho, é necessário ter justamente a acessibilidade. A gestante também tem, o idoso também tem. Ao entrar no ônibus, a gente percebe as primeiras cadeiras são justamente para os idosos e para as gestantes. E aquelas pessoas que têm deficiência visual, que não conseguem enxergar, como é que ela vai fazer para andar na cidade? Nós temos um grande exemplo, a nossa cidade de Barreiros, quando a gente vai para o comércio. Em alguns casos, a calçada não tem nem como passar de tanta gente e principalmente daquelas bancas que estão ali dentro da calçada. E quando a gente vai para a pista, tem os carros. Como é que a gente vai conseguir se locomover ali naquele espaço? Então imagina, fica difícil para nós, imagine para alguém que possui alguma deficiência, uma pessoa que não consegue andar. Ela precisa justamente da cadeira de roda, da calçada livre, para que ela possa passar por ali, para não correr risco em relação à pista. Uma pessoa que é deficiente visual vai andar pela calçada, mas tem vários obstáculos que podem impedir a sua passagem. Então a acessibilidade é justamente isto, para garantir este direito que essas pessoas possuem, justamente para que possam usufruir os benefícios da sua vida. Não é porque eu tenho uma deficiência, eu não consigo enxergar, eu não consigo andar, eu não consigo falar, eu não vou poder fazer as minhas coisas, não vou poder viver a minha vida. Então é necessário ter justamente a acessibilidade para todos. Mas a acessibilidade não começa só em casa. É necessário a gente perceber em nossa cidade. Será que estão fazendo alguma coisa para que todas essas pessoas tenham acesso aos lugares? Para que o deficiente visual tenha passagem tranquila quando vai à cidade, quando vai ao comércio? Será que a pessoa que possui em relação à cadeira de roda, será que consegue chegar até o centro da cidade sem nenhum problema? Então tem toda essa questão. Se inicia em relação ao respeito, mas também que deve ser colocado em prática. Quando a gente fala de acessibilidade, é um direito, mas que deve ser colocado em prática. Então as pessoas, a gente tem que perceber que estamos dentro de uma sociedade, que é necessário a gente ter os nossos deveres e principalmente correr atrás dos nossos direitos. Então essas pessoas que possuem algum tipo de deficiência, é necessário ter justamente a acessibilidade, que tenha acesso a um lugar, a um espaço, a um shopping, a praia, que consiga chegar no lugar que quer, mas que tenha segurança. Em alguns lugares, em algumas cidades desenvolvidas, a gente vai perceber a existência do semáforo. Justamente aquele que possui 3 cores diferentes, que vai sinalizar para a passagem dos carros, mas também para a passagem dos pedestres. Então a gente vai perceber que algumas cidades possuem justamente os semáforos sonoros, isso mesmo. Além daquelas cores, possui também justamente a questão da sonoridade, que a pessoa com deficiência visual não vai conseguir ver o que tem ali em sua frente, mas ele irá conseguir ouvir para que possa conseguir passar ou atravessar a rua. Então algumas cidades estão conseguindo justamente essa questão da acessibilidade para todos. Em outras cidades não vemos com tanta facilidade. Um exemplo disso é justamente a nossa cidade. A gente vai perceber o quê? As calçadas que são maltratadas, um espaço que não consegue passar com facilidade, as ruas cheio de buracos, cheio de lixos, e tudo isso se torna obstáculos para aquelas pessoas que possuem alguma deficiência. Então é necessário que a acessibilidade dentro da sociedade seja um direito garantido e para todos aqueles é necessário ter a acessibilidade. Ao entrar no ônibus, ao andar na rua, tudo isto envolve justamente essa palavrinha aqui, tá certo? Então, a atividade de vocês está justamente no livro,
As páginas são 79 e 80. No livro de reforço, páginas 181 e 182. E para encerrar a nossa aula de hoje, a gente vai perceber um pouquinho em relação à acessibilidade. Isto mesmo, a gente vai ver como que um deficiente visual conseguiria andar em nossa cidade, com todos os obstáculos existentes. Então fica aí, tá certo? Que a tia já vai voltar. Então, crianças, eu chamei aqui o tio Guilherme para me ajudar. Digamos que ele seja um deficiente visual e vocês sabem como é a dificuldade de alguém que não consegue ver, que não consegue enxergar. E principalmente quando tem alguns obstáculos. Então vamos ajudar o tio Guilherme a atravessar a rua. Ele vai chegar até aqui, tá certo? Então vamos lá, tio Guilherme, pode vir. Isso, continua. Para a esquerda. Vem para a esquerda. Sim. Cuidado. Volta, sim. Para a direita agora. Para a direita. Para a direita. Para frente agora. Para frente. Isso. Continua. Cuidado com a cadeira. Vem para frente. Para a esquerda agora. Anda mais um pouquinho para frente. Para frente. Isso, continua. Isso. Vai vir mais outra cadeira, tá bom? Pra frente. Cuidado com a parede. Vem pra frente. Pra direita agora. Pra direita. Continua pra direita. Sim, agora pra esquerda. Pra esquerda. Pra esquerda. Pra frente. Isso. Cuidado com o cone. Continua pra frente. Isso. Vem para a esquerda agora. Para frente. Isso. Chega até o finalzinho da rua. Continua. Para a direita, para a direita. Isso. Agora fica de frente para todos. Tira a venda agora. Tá vendo, crianças, como se torna difícil para aquelas pessoas que não conseguem enxergar? O tio Guilherme, graças a Deus, ele consegue enxergar. Mas colocou a venda e ficou um pouquinho difícil para ele. Então, por isso que nós temos que falar sobre acessibilidade, que é um direito para todos e principalmente para aquelas pessoas que possuem alguma deficiência, que todos devem ter acesso a qualquer lugar, a qualquer espaço, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, fiquem com Deus e até a próxima!